O Argo já passou pelo canal em várias versões e nas motorizações 1.0 e 1.3. Mas hoje chegou a hora de avaliar pessoalmente falando a versão que mais me atrai na linha Argo, que é justamente a Tracking com motor 1.3 e já na linha 2022. Vamos lá conhecer esse carro. O Argo foi lançado aqui no Brasil em 2017 nas versões Drive 1.0, Drive 1.3, Precision 1.8 e HGT 1.8, sendo que essas duas últimas poderiam ser equipadas, podiam ser equipadas tanto com câmbio manual quanto com automático. Então o Tracking, como você deve ter percebido, é uma edição mais recente à linha. A versão 1.3 foi lançada em maio de 2019 e a versão 1.8 no momento posterior, já em 2020. Ou seja, de cara esse aqui foi o Argo Tracking original, motor 1.3 e câmbio manual. Desde então o carro mudou muito pouco mesmo. O visual como um todo, obviamente, não teve nenhuma reestilização, mas mudaram os adesivos aqui nas laterais e na traseira, e também o adesivo que tem ali no topo do capô. Tirando isso, é o mesmo carro que foi lançado já há mais de 2 anos no mercado. Bem, falando aí um pouco mais da caracterização aventureira do Argo. Além dos adesivos que eu comentei, ele tem essas molduras pretas ao redor do carro todo, não é só em caixa de roda. Então acho isso muito interessante porque dá uma unidade visual bem legal, sem falar que deixa o carro com aquela impressão de mais robusto. Tem o rack no teto, também de série. O teto é pintado de preto, então por mais que não seja a escolha mais inteligente em termos térmicos, nesse carro aqui ficou um visual bem bonito, especialmente com esse vermelho. Ele também tem essas rodas de liga leve, aro 15. Nesse caso aqui as rodas de liga leve são opcionais, originalmente são calotas. E aqui com pneus mistos, 205/60, então são pneus aí bem bojudos mesmo. E claro, a maior diferença aí da versão aventureira realmente é a suspensão, Foi erguida, retrabalhada, e aqui a gente tem um vão livre de 21 centímetros. É muita coisa. É vão livre inclusive de SUV e mais do que muitos SUVs que a gente tem no mercado hoje. Inclusive considerando alguns SUVs médios, Então isso aí realmente é um ponto legal para quem está procurando o Tracking mesmo, para ter uma facilidade maior numa estradinha de sítio, em rampas na cidade, em valetas e coisas do tipo. E a grande pergunta que fica é: o que vai acontecer com o Argo Tracking agora que o Pulse está para ser lançado, bem próximo da gente, agora no segundo semestre de 2021. A Fiat já revelou um pouco do carro e pelo que a gente sabe e especula, tem sempre uma certa dose de especulação aí, tudo indica que o Pulse vai morder uma fatia aqui dos clientes do Argo. Por que disso? Não dá para dizer que o Pulse é só um Argo Tracking com tapinha, Existem diferenças aí de qualidade de construção, tecnologia, O Pulse já vai ser um carro com painel digital, mais recursos de segurança, a central multimídia com conectividade, que já existe na Toro e no Compass. Vai ser um carro com acerto de suspensão diferente também, ainda que com essa proposta de aventureiro, um carro também com vão elevado do solo. Então, e aí, claro, os motores 1.3 Firefly, que já está equipando esse carro aqui, e também o novo 1.0 Turbo, com o câmbio automático. Então a grande dúvida realmente é como esses dois carros vão se cruzar na linha, O meu palpite é que o Argo 1.8 Tracking, não só o Tracking, o Argo 1.8 de modo geral, ele não deve sobreviver muito tempo. E talvez a versão Tracking aqui seja a primeira a ter essa baixa de motorização aí, justamente para abrir espaço para o Pulse. Eu pessoalmente, nesse momento, eu não consigo entender, não consigo ver muito futuro nessa versão do Argo aqui. Não estou dizendo que é um carro ruim nem nada do tipo. Mas é bem perceptível como dá para ter ideia da canibalização que vai ter entre irmãos na linha Fiat. Antes de falar do motor, a única coisa que mudou aqui na frente da linha Argo como um todo, não só no Tracking, é essa nova grade aqui com o Fiat Flag ali no canto esquerdo, do lado do motorista.
Uma diferença aí sutil, mas a gente apresentou mais em detalhes, né, na avaliação do Argo Drive, e eu pessoalmente acho que ficou legal. Dá uma ideia de unidade na linha Fiat, né, o Family Face, que muita gente não gosta, mas eu acho que é um detalhe interessante sim. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, que é o motor dele. Como eu estava falando com vocês, o Argo Tracking foi lançado lá em 2019, só com motor 1.3 e depois ganhou o motor 1.8, né, o e-torque. Aqui o caso a gente está com o motor 1.3 e câmbio manual, né? É um motor já bem conhecido aí no mercado. A família Firefly surgiu no Brasil em 2016, então já é um motor comprovado. Eu desconheço relatos de problemas crônicos, realmente nunca vi nada do tipo. E é um motor que, com álcool, ele desenvolve 109 cavalos de potência, 6.250 giros, e com gasolina, 101 cavalos, a mesma rotação. De torque, é 14,2 kgfm com álcool, 3.500 giros, e com gasolina, 13,7, a mesma rotação. É uma coisa que já é bem, vou dizer, peculiar, né? Apesar de ser uma característica de carros mais antigos, então o Argo foge um pouco da concorrência nesse sentido, é o fato de ser um motor de 2 válvulas por cilindro. E o porquê disso? A Fiat fala, obviamente, é uma questão de custo, né? Assim, um motor mais fácil de se projetar e de se produzir. Também uma questão de menor atrito no trem de válvulas e também o principal, né, que eu acho que é o mote que ela mais vende aí, é a questão de ser um motor com a pegada em baixa melhor. E realmente é um motor com uma pegada em baixa legal. Não ouso dizer que é um dos melhores da categoria em tempos aí de carros 1.0 turbo, né, e outros concorrentes com motor 1.6, mas atende muito bem sim. É um motor todo em alumínio, ele tem um coletor de escape integrado ao cabeçote, ele tem também só um comando de válvulas, né? Então isso também é outra particularidade aí dele. Só que ele tem variação, então obviamente sendo um comando único, né, atua tanto nas válvulas de admissão quanto nas de escape. E uma coisa que muita gente gosta de ver, a gente sempre fala disso aqui nas apresentações, justamente por isso, a sincronia da polia com o comando é por corrente, né? Então é um prazo de manutenção aí mais intervalado. É óbvio que com corrente você precisa ser ainda mais atento com o prazo de troca de óleo e a especificação dele, né? Mas de qualquer modo é como muita gente prefere aí, visando uma maior tranquilidade aí ao longo da manutenção do carro. E aqui dentro do Argo Tracking, né, também algumas diferenças aí em relação à versão Drive, né, a versão civil, vamos dizer assim. A que chama mais atenção de cara, com certeza, é esse teto preto aqui, né? Então, a gente tem um teto preto do lado de fora e tem um teto preto do lado de dentro, né? Então, é 2 vezes pior aí em termos de calor, né, em dias quentes. De qualquer modo, muita gente gosta. Eu pessoalmente eu acho bonito, sim. Não vou falar que acho feio, realmente acho que é legal. Mas dá uma sensação também de carro mais apertado, né? Então fica essa ressalva aí. Muita gente fala também que não suja tanto, né? Mas pô, se você for sujar o teto do seu carro, eu não sei o que você está fazendo dentro dele, né? Então fica essa ressalva aí. Os bancos também são diferentes, né? Aqui, este carro especificamente, ele tá com o pacote opcional que vem com esses bancos de couro, né? Com essa costura tracking aqui no topo do encosto. Mas a versão normal, né? A versão básica, não tem esses bancos de couro. São bancos de tecido tradicional, mas numa padronagem diferente também, né? Das versões comuns. Pessoalmente, eu acho até o banco de tecido mesmo mais bonito do que este. Acho que esse aqui fica muito anônimo, né? Tudo preto, tem um pequeno perfurado aqui, umas costuras até de bom gosto, mas acho que não destaca tanto no interior do carro. E é isso, né? No resto do interior não tem muita diferença em relação ao Argo Drive que a gente avaliou recentemente, né? Lembrando que no Drive agora também essa parte central aqui já é preta, né? Então se existe alguma diferença de cor aqui desse em relação ao Drive é muito sutil.
E bem, em termos de ergonomia, equipamentos, o que a gente tem no Argo, né? Ele tem uma característica de ergonomia que é tipicamente italiana, né? Que é o volante muito próximo do painel. Então o que acontece? O banco aqui ele não está 100% regulado no que eu consideraria o ideal. Eu estou com o assento mais próximo dos pedais que eu gostaria, para poder não ficar tão longe do volante, né? Para os braços não ficarem esticados. Então olha só, deixando o assento no ponto que ficaria melhor para mim, seria esse aqui. Tá vendo como é que eu estou distante do volante mais do que eu gostaria? Uma solução seria deixar o encosto mais reto, mas ainda assim, na posição mais reta, meus braços ficam um pouco distantes, né? Então acaba que em vários momentos, enquanto eu andava com o carro, eu puxava o banco para frente, puxava o banco para trás, justamente tentando me encontrar aqui um pouco. E isso não seria um problema se o volante tivesse regulagem de distância, né? Mas ele tem só a regulagem de altura. Então, né, uma regulagem de profundidade aqui faz falta e já existe na linha Argo, né? Na versão HGT existe esse item. Bem, é um carro no qual você se senta alto, né? Na hora que a gente estiver andando a gente entra um pouco mais em detalhe disso, mas é bem característico aí da linha Argo e fica até um pouquinho mais perceptível aqui no tracking. Não porque o banco é mais alto, mas porque o carro em si é mais alto. Em termos de equipamentos, ergonomia, de modo geral, vamos lá. Este daqui está com o pacote tracking full, né? Então ele tem, entre os opcionais, a chave presencial. Então, né, é desnecessário explicar como é que funciona, mas a chave está aqui dentro do carro, você consegue ligar ele pelo botão aqui, né, junto do onde ficaria mesmo o cilindro de ignição. Então, apertando uma vez aí, ele liga só a parte elétrica. E o que eu acho bem legal desse pacote aqui é que o carro, por mais que não seja o melhor, né, aliás, o mais equipado da categoria, ele tem alguns itens que são interessantes sim. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ar-condicionado digital e automático, ainda que seja de uma zona só. Acho isso aqui bem interessante. Tem os bancos de couro, né, como eu comentei, não são a minha preferência, mas muita gente gosta. Ele tem também a câmera de ré, né, uma câmera de ré, uma definição só razoável, mas atende. E também, como mencionado, a chave presencial, além das rodas de liga leve no exterior, né? O painel aqui não muda absolutamente nada em relação ao Argo Drive, né? Então é a mesma telinha monocromática ali. O que eu acho interessante dela é que você tem várias informações do veículo, tem tensão da bateria, você consegue botar um monitor de pressão dos pneus, o orímetro, né, quantas horas esse motor já funcionou, temperatura do óleo, tempo de revisão. Você consegue configurar um pouquinho dessa tela, né, o que você vai ter em cada canto ali em termos de informação. O painel tem uma visualização boa sim, mas em alguns momentos, né, a posição do volante atrapalha a ver certos números aqui. Na hora que a gente estiver andando, comenta um pouco disso também. A central multimídia e o Connect é bem conhecida do Argo, exatamente a mesma que equipa ele desde o lançamento, né, com um intervalo aí para aquele desastre que foi aquela central de 9 polegadas. E é um rádio bom, né, um bom sistema de som, tem uma boa qualidade sonora também, você consegue regular aqui bem, né, o grave, agudo, médio, como você preferir. Tem um espelhamento com fio ainda, né, para Android Auto e Apple CarPlay. Só que é um carro que não tem todos aqueles recursos de conectividade que a Toro tem, por exemplo, né? E que seriam muito legais, né, você poder comandar algumas funções do carro a partir do aplicativo. Acho que combinaria bastante com o público-alvo dele aqui. O que me incomodou bastante aqui nesse carro, porém, é a falta de porta-objeto dele. Então, olha só, aqui no console central, a gente tem, não sei nem exatamente se é um porta-objeto, estou usando comum, né? Um porta-objeto aqui debaixo do freio de mão. Então, deixa a chave presencial aqui, ou a carteira, ou alguma outra coisa. Aqui tem uma tomada USB, que eu acho que é interessante para quem vai atrás, e um porta-copo, né? Mas um porta-copo bem pequeno.
E aqui no meio, até fiz questão de deixar as coisas aqui para vocês terem uma ideia. Aqui no meio a gente tem esse nicho que você pode colocar, por exemplo, a sua carteira, mas não cabe o celular e a carteira juntos, né? Então você tem que deixar separado. Tem até a entrada USB auxiliar aqui, justamente para você usar o espelhamento, né? Então o que você fica induzido a fazer? Botar o seu celular aqui, né? E conecta ele. Só que pela largura aqui o celular também fica sambando, né? O celular ele é mais estreito do que a minha carteira, né? Então ele fica sambando, fica tombando. Então esse porta-objeto aqui ele não prende tão bem assim. Não achei tão legal. E sem falar também que o fio aqui perto do câmbio, né? Você vai trocando as marchas, vai esbarrando. E aqui também dois porta-copos bem pequenos. Eu estou usando aqui para deixar o controle de casa e a chave de casa. Mas, né? Não é exatamente um espaço legal para você deixar miudezas do dia a dia. E aqui atrás, olha, uma coisa que a gente já tinha falado na avaliação do Drive, o espaço aqui é muito bom mesmo. O entre-eixos é só de 2,52 m, né? Não é um dos maiores da categoria, mas olha só, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. E olha o que sobra do meu joelho por encosto, né? Lembrando aqui que tem a ressalva que eu falei da ergonomia, né? Às vezes eu puxava o banco para trás, às vezes puxava para frente. Eu deixei ele aqui, eu até gosto de dirigir com um banco mais ereto mesmo, mas deixei esse aqui especialmente ereto para poder me encontrar melhor, né? Então, importante ressaltar que mesmo pessoas de alturas parecidas podem regular isso aqui de maneiras bem diferentes. E em termos de acabamento, né, segue o padrão, com uma diferença porém. Se na frente a gente tem um aplique em couro bem legal aqui na porta, né, onde a pessoa encosta o braço, aqui não, aqui é só plástico mesmo. Então, né, não é um plástico desagradável não, mas se a pessoa for ficar parado com o cotovelo assim um tempo, pode incomodar. Um espaço bom para a cabeça, né, não sobra tanto, mas também não falta. E uma coisa meio inexplicável aqui, não tem nenhuma luz aqui atrás, né? Então é um carro escuro com teto preto. As luzes dianteiras não são boas assim, elas não iluminam tanto. E aqui atrás não tem nada. Então é um carro, por exemplo, você vai entrar de noite, vai colocar uma cadeirinha de bebê ou vai procurar alguma coisa no carro, realmente não é nada prático, né? Um carro preto, no escuro, sem luz. Apesar desse amplo espaço interno, né? No porta-malas o Argo fica na média da categoria. Mostrei para vocês a chave presencial lá dentro, né? Vocês devem ter notado que existe a opção de abrir o porta-malas através dela. Você aperta 2 vezes. Só que aqui também junto a gente tem 2 botões, né? Um você destrava e a tampa levanta um pouquinho. E o segundo botão aqui, depois de você fechar, você trava o carro de novo. Vou mostrar na hora como é que funciona, né? Na hora que a gente estiver fechando o carro. Então aqui você destrava o porta-malas e aqui depois de fechado você arma o alarme de novo. Então vamos lá. Em termos de volume, são 300 litros redondo, né? Bem na média da categoria mesmo. Lembrando que o HB20 tem 302 litros, o Polo tem 300 litros, o Onix tem 285, o 208, 265. Quem se diferencia aqui? O Yaris e o Sandero. Yaris com 310 e o Sandero com 320 litros. É um acabamento bem legal de porta-malas, viu? Tem que dizer isso. Aqui tem esse batente de plástico, né, para você poder arrastar as malas sem se preocupar tanto. Ele é todo em carpete, né? Então, óbvio que não é um carpete de alto nível, mas ainda assim acarpetado e bem montado aqui, tá vendo? Bons arremates. Tem acarpetado aqui também na traseira do encosto, que eu acho que é muito legal. E um detalhe interessante aqui, né, uma janela fácil de acesso aqui, quando você precisar trocar os amortecedores do carro, né? Você não precisa desmontar acabamento nenhum aqui. É só um encaixezinho de filtro e fácil, né? Lá. Encaixa de novo ali e acabou. Então, realmente, ele não é só bonito, como ele também é prático, né? Gostei bastante de ver isso. O que eu acho que é uma ausência, né, sentida, com certeza vai ser sentida para muitos aqui,
é que o encosto do banco traseiro é inteiriço, não é bipartido, né? Então, né, seria interessante ter isso, especialmente considerando o preço e a versão, né, essa versão tracking, né, que não é uma básica e bem longe disso, inclusive. Um puxador aqui, né, do lado direito, muita gente tem uma cisma, gosta de ver dos dois lados, eu entendo, mas acho que, né, que atende bem. E também tudo em plástico aqui, né, todo fechado, não tem nada de lataria exposta para dentro do carro. E aí, fechando, como eu falei para vocês, bati aqui a tampa, eu vou no botão, o carro está travado. Vamos dar uma voltinha no Argo Tracking, então. Como disse, chave presencial, né? Não tem muitos nichos aqui para deixar ela. Estou deixando aqui debaixo do freio de mão. Mas, apertando uma vez sem o pé na embreagem, liga a parte elétrica. Com o pé na embreagem, liga o motor. Na hora que o motor liga, né? Ele faz um barulho meio peculiar, né? Para um carro tão novo assim. Para quem não estiver acostumado com o Argo ou com os motores Firefly, vai estranhar um pouquinho, mas não é nada com que você não consiga se acostumar. Vamos lá. Vou sair dessa terrinha aqui. E vamos começar falando de motor e câmbio, né? Já que eu falei de como o Firefly fica na hora que ele liga. Quem conhece o Firefly 1.0, seja do Argo ou do falecido Mob, né? Com esse mesmo motor, já deve ter notado como é que ele é um motor vibrante, sacolejante, né? No caso do 1.0, né, o motor 3 cilindros, realmente ele tem um funcionamento mais irregular mesmo, né, não tem um funcionamento tão liso quanto um motor aí de 4 cilindros. Mas aqui nós temos um motor 1.3 de 4 cilindros. Mas de qualquer modo é um motor que ainda vibra um pouco, ainda é um motor um pouquinho barulhento. Então olha só, vou dar uma aceleradinha aqui sutil, não vou esperar passar esses carros, mas a partir de 3.000 giros, especialmente, você consegue sentir uma certa vibração no pedal do acelerador e também bastante aqui na alavanca de câmbio. E em alguns momentos, dependendo do quanto você dá de acelerador e tira, né, também em rotações acima de 2.500, 3, você consegue sentir inclusive uma certa movimentação aqui da alavanca, né? Numa escala muito, mas muito menor, lembra o antigo comando Avarão da linha Sandero, né, que também transmitia muito essas vibrações e esses movimentos aí do conjunto motor-transmissão. Um motor que em baixa tem uma pegada boa também. Eu vou dar uma ousada aqui, eu não faço isso geralmente. Vou ter aqui a quarta, 35 por hora. Vou deixar cair aqui até para 30. Ele tá pedindo redução ali. Eu vou ganhar, deixar perder um pouquinho pra gente entrar numa subidinha e vocês observarem. Olha, quarta marcha, 32 por hora, pé embaixo. Olha, meu subidinho ele tá mantendo. Olha só, 33 por hora. Isso aqui é óbvio, ninguém dirige assim. Eu tô fazendo só para mostrar para vocês como que o motor tem uma baixa legal também. Aqui de terceira normal, o carro já vai desenvolvendo bem, sem precisar esforçar tanto assim. O câmbio é padrão Fiat, pro bem e pro mal, né? Eu sei que muita gente gosta, que ele é um câmbio mais anestesiado, vamos dizer assim, né? Muita gente prefere que dá uma... não gosta muito daquele toque mais mecânico, né? Daquele toque seco da caixa da Volkswagen, por exemplo. Então, para muitos isso é um ponto positivo. Para outros, né, é um câmbio que pode parecer um pouco vago demais, um pouco borrachudo. Os engates são inquestionavelmente bastante longos, mas eu pessoalmente não acho que é um câmbio terrível de se usar, não. Sim, ele é leve, ele é razoavelmente preciso, né? Você tem uma noção legal aí de quando as marchas estão entrando. A questão é que é um câmbio que
já vem lá do Palio de primeira geração, né? Um câmbio C510 especificamente esse aqui. Então, que era bom no final dos anos 90, hoje em dia só atende, né? Mas olha, você consegue dirigir, né, um pouco mais rápido, sem tantos problemas. O que você precisa de ter um pouco de atenção em algumas trocas rápidas, mas realmente bem rápidas mesmo, ele é um câmbio que tem uma certa tendência a arranhar de primeira para segunda e de segunda para terceira, né? Isso aí já é uma coisa que a gente já tinha comentado até na avaliação do Palio 2012 aqui no canal. Como é a mesma transmissão, né, em carros totalmente diferentes, acontece a mesma coisa. Mas uma embreagem muito leve, ela é fácil de modular, então em termos de troca de marcha aí para usar na cidade, definitivamente não é um problema. O que incomoda um pouco em uso urbano é o acelerador. Ele, em alguns momentos, ele dá aquela sensação de botão liga e desliga, né? Que tanta característica da Fiat, né? Então, para muitos é a impressão de agilidade ao menor toque, né, do acelerador, daquela impressão de carro sempre disposto. Mas aí às vezes você vai fazer uma arrancada suave, alguma coisa do tipo, e o carro já quer sair galopando, né? Então você precisa de um tempinho de adaptação aí. Óbvio que, como eu disse, é um tempinho de adaptação, não é impossível de se adaptar. Uma boa suspensão, viu? Uma suspensão ótima, melhor dizendo. Passei nessa travessia elevada um pouquinho mais rápido. E o Argo já é um carro, o Argo normal já é um carro de curso longo de suspensão. E aqui no Tracking o curso não é mais longo, né? A Fiat ela reviu carga de mola, de amortecedor, outros elementos de suspensão. O carro não foi só levantado, justamente visando deixar o carro, manter o carro com um padrão legal aí de rodagem, né? Porque em muitos casos acontece dos fabricantes elevarem a suspensão pensando só em vão livre e deixam o carro mais duro e desconfortável, como é o caso do Sandero Stepway, né? Aqui não, o carro ele foi erguido com critério, então muito macio de rodar, muito macio mesmo. Aqui onde a gente está andando agora é mais tranquilo, né? Mas eu já estou com esse carro aqui a 500 km, já peguei muito buraco, já peguei muita coisa, e o carro lida bem com absolutamente tudo. Aqueles buracos que parecem terríveis em outros carros, aqui parece só uma pequena rachadura no chão, né? Então, definitivamente aí um ponto positivo. E ao mesmo tempo um carro que ainda é bom de curva. É óbvio que, né, vão livre, alto, pneu misto, não é aquele carro apto e fã de curvas fechadas e rápidas, mas atende muito bem sim, não é inseguro de modo algum. E também tem um controle de estabilidade de tração aqui, né? Caso o motorista faça alguma cagada aí que seja mais perigosa. Vamos aproveitar que vamos entrar num pedacinho de estrada agora e vamos aproveitar para falar um pouquinho de consumo. Até agora eu rodei 508 km com esse carro e muito pouco disso foi em estrada, cerca de 30, 40 km até agora. E ele está fazendo uma média geral aqui de 9,2 km por litro. Não é um consumo ruim de jeito nenhum, né? Especialmente considerando que a gente está abastecido com álcool. Mas para quem esperava aí um consumo mais parelho, mais próximo aí ao Firefly 1.0, realmente pode ficar com um gostinho de quero mais, talvez. Mas realmente, de maneira alguma, dá para dizer que o consumo é algo que deixa a desejar nesse carro daqui. E o consumo rodoviário, né? Para quem conhece aí Belo Horizonte, a gente saiu do Sion e subiu para o Alphaville. Então é uma estrada aí de 110, 120. E a gente veio mantendo essa faixa mesmo sem uso de ar-condicionado, né? Uma subida longa, outros trechos um pouco mais planos. E nesse percurso o carro fez uma média de 9,7 km por litro. E aí realmente nesse caso já não dá para dizer tanto que o consumo é um ponto positivo, né? Acredito que um percurso mais longo, mais plano, o carro chegaria na faixa dos 11 km por litro. E
o consumo poderia ser melhor, mas aqui o que acontece? O carro, além de alto, né, esse vão livre com mais ar passando por baixo, além desse pneu misto 205/60, um pneu largo, né, ele não vai ter um nível de eficiência energética tão alto quanto um pneu tradicional. Aqui a gente tem também um câmbio muito, muito curto mesmo. A 120 por hora esse carro dá 3.700 giros. E ele incomoda não só por conta de ruído, mas também prejudica o consumo, né? Se o carro tivesse funcionando uma rotação menor, eu tenho certeza de que esse número poderia ser melhor. E considerando que o carro aqui tem de entrega, né, de força em giros baixos e médios, não acho que fosse necessário um câmbio tão curto assim, né? Então, nesse caso, o que a Fiat poderia fazer? Um câmbio um pouquinho mais longo ou manter essas relações com um câmbio de 6 marchas. E aí a gente teria, né, talvez o melhor dos dois mundos, né, que todo mundo procura. Um carro aí que vai ter uma arrancada boa em cidade, mas que não precisaria ter um acelerador tão nervoso quanto esse daqui e nem ficaria com um giro tão alto em estrada, né? Então aqui, por exemplo, a 100 por hora a gente está a 3.000 cravado. Então já com certo ruído de pneu, já com certo ruído de vento, né? E principalmente um certo ruído aí de motor e do ronco de admissão também. Já depois de ter rodado 500 km com Argo Tracking, vamos agora para os seus pontos positivos e negativos. O primeiro deles, que é algo que sempre chama atenção nas avaliações do Argo que a gente faz aqui no canal, é justamente a suspensão, só que agora ainda melhor. Então o Argo Tracking ele não foi só elevado, a suspensão foi toda retrabalhada. Então a gente está falando de outras cargas de molas, de amortecedores, outros componentes de suspensão. Então o carro ele roda ainda mais macio do que outras versões do Argo. E isso já é um baita de um elogio. E aqui também auxiliado por esses pneus, né, esse Pirelli Scorpion ATR na medida 205/60 aro 15. Então também são pneus bem altos, bem borrachudos, que conseguem absorver bastante coisa e com isso o carro tem um rodar muito agradável. Sério, é impressionante o quanto você pode ignorar do piso com esse carro. Até os buracos mais terríveis parecem tampas de bueiro levemente desniveladas e ao mesmo tempo o carro é bom de curva ainda. É óbvio que a gente está falando de um carro com 21 centímetros de vão livre, pneus mistos, então ele não vai ter aquele comportamento tão afiado e tão preciso quanto de um Polo ou de um HB20, mas ainda assim é um carro que faz curva bem. Então em termos de suspensão, realmente, fica os parabéns aí para o time de engenharia da Fiat. O segundo ponto positivo, que também já apareceu em outras avaliações do Argo, é o espaço. Ele não é um carro tão grande assim, são 3,99 m de comprimento e 2,52 m de entre-eixos. Então você espera que ele vai ter um espaço menor do que o Onix, do que o Polo, só que justamente por essa configuração mais altinha dos bancos, né, o espaço traseiro aqui é muito bom mesmo. O que sobra de espaço para o joelho é impressionante. Acho que sobra mais inclusive do que o Sandero, né, que é um carro com entre-eixos ainda maior. É óbvio que não sendo um carro tão largo assim, né, o espaço lateral não é dos melhores, mas para 4 pessoas aqui o carro atende muito bem sim. Temos também 2 pontos negativos. O primeiro deles, também já comentado em outras avaliações do Argo, é justamente o câmbio. Não é um câmbio ruim de se usar, não me entendam mal, é um câmbio leve, ele é razoavelmente preciso, não é dos mais precisos, só que ainda assim, ele é aquele câmbio com engates muito longos, as trocas são um pouco borrachudas. Em trocas mais rápidas, se você não for cuidadoso, o carro pode arranhar assim de primeira para segunda, de segunda para terceira. Então é aquele tipo de transmissão manual que você tem que encaminhar mais as marchas. E tem uma outra questão também, é um câmbio muito curto mesmo. A 120, esse carro aqui, fica na faixa dos 3.000, 3.700 giros.
Então já é uma faixa de ruído ali que o carro começa a incomodar em viagens mais longas, ao mesmo tempo e que isso prejudica o consumo rodoviário dele também, como vocês puderam notar aí enquanto a gente estava andando com ele. O segundo ponto negativo é o preço. É um carro que hoje, preço aqui em Minas Gerais, né, em São Paulo, você pode considerar 1.300, 1.500 a mais. É um carro que exatamente nessa configuração aqui, com pacote Tracking Full de 6.990 e com essa belíssima pintura vermelha que custa 950, é um carro que custa R$ 86.400. E tudo bem, a gente sabe que o mercado está muito louco mesmo, todos os carros estão muito caros, mas nessa faixa de preço a gente já tem concorrentes aí com um motor turbo e um padrão mais elevado de equipamentos, como é o caso, por exemplo, do HB20 TGDI, que a gente avaliou recentemente também aqui no canal, e também do Onix LT, né, que é um carro que tem mais equipamentos de segurança, tem mais equipamentos de comodidade, tem um motor turbo com melhor desempenho, melhor consumo. Então, por mais que seja uma versão mais aspiracional, essa Tracking aqui, é o tipo de caso que as pessoas estão dispostas a abrir mais a carteira, racionalmente falando, o preço dele destoa um pouco do mercado que já está bem fora de controle, né? Isso é uma questão também que já é bem marcante aí da família Argo, né? Os preços razoavelmente elevados desde o seu lançamento. E eu falei de dois pontos negativos, mas falando disso também, né, da segurança do Onix, dos 6 airbags, dos equipamentos que a HB20 oferece, lembrei de um terceiro ponto que pode entrar como negativo aqui, que é a segurança. Esse carro aqui tem um controle de tração, tem de estabilidade sim, já é de série no Argo a partir do motor 1.3, mas é inexplicável que, né, uma versão, né, nesse preço, aí, já beirando os R$ 90.000, não tem os airbags laterais sequer como opcionais, né? Ainda mais considerando que os seus concorrentes todos já oferecem isso como item de série, né? O Polo tem 4 airbags, o HB20 tem 4 airbags, o Onix tem 6 airbags. Então fica essa ressalva aí também, né? Poderia ser melhor e até a Fiat poderia se adiantar aí a regras de validação de segurança ainda mais rigorosas, né? Então fica essa questão aí que poderia ter um pouquinho mais de atenção da marca. Depois dessa nossa avaliação de alguns dias aqui com o Argo Tracking, que ele nos serviu inclusive muito bem de carro de apoio para outras gravações, ficam duas coisas aqui martelando, uma de cada lado da minha cabeça. Em primeiro lugar, o Argo Tracking é uma porta de entrada muito boa, né? As pessoas que compraram ele em 2019, 2020, é uma porta de entrada muito boa para que essas pessoas possam comprar o Pulse agora, né? É aquela história de ter no portfólio das marcas vários produtos para que os consumidores possam ir amadurecendo dentro da marca, né? Então, acho que o movimento vai ser esse a princípio, né? Vamos ver como que os dois vão coexistir. E o Argo aí sendo um carro, essa versão Tracking, né, sendo uma versão mais aspiracional, essa pegada toda aventureira, dá para notar como é que é um carro que chama bastante atenção nas ruas, né? As pessoas param, perguntam, olham bastante, dá para notar isso no trânsito, os pedestres também observam. Então, se a ideia da Fiat era fazer algo que realmente despertasse o interesse das pessoas, talvez não para comprar, mas pelo menos, pô, gostei do carro, gostaria de ter, acho que com o Tracking aqui conseguiram atingir o objetivo. A segunda coisa que eu fico pensando bastante quando eu ando no carro é como ele daria uma viatura boa de polícia, viu? Acho que a Fiat está com a faca e o queijo na mão aí para atender muita licitação. E por que eu digo isso? Aqui em Minas Gerais a gente vê muito Gol 1.6 de guarda municipal, a gente via bastante Palio 1.4 como carro de polícia militar, tem também Gol G4 1.8, já teve no passado. Então o que eu imagino aqui? Um Argo, um Tracking sem parte desses adereços, né, dessas caracterizações aventureiras aqui, mas sim com essa suspensão alta, esse pneu bojudo, talvez até com esse aplique preto aqui, obviamente sem todos esses equipamentos de comodidade, mas com motor 1.8 e câmbio manual. Acho que seria uma viatura bem legal de polícia e, sinceramente,
um carrinho bem legal também para pessoa que gostaria de rodar, tipo, vai botar para bater na estrada de terra mais puxada, ou para pessoa que gosta daquele carro com aquela pegada mais mais simples mesmo, mais básica, né? Que é raro no Brasil hoje, né? Essa pessoa, mas seria muito interessante uma vibe carro de perseguição do Need for Speed aqui nesse Argo, né? Imagina só, um exercício, uma brincadeira, um Argo branco com os adesivos pretos de polícia, uma roda de ferro preta com esse pneu bojudo. Acho que ia ficar um Argo com cara de mal e bem interessante para um uso sem dó. E, dito isso, a gente se vê no próximo sábado aqui no Drive On, meio-dia. Acompanhe também nossas redes sociais. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, algo que a gente não tenha falado. O que você acha do Argo? O que você espera do Pulse? E até a próxima semana.